Você já teve sua vida completamente virada de cabeça para baixo em questão de minutos? Eu sim. E hoje, depois de 3 anos, eu finalmente consigo falar sobre isso sem que minha voz treme. Meu nome é Helena, tenho 29 anos. E esta é a história de como o pior dia da minha vida se tornou o dia em que eu finalmente nasci de verdade. Era março de 2022. O sol entrava pela janela do meu quarto no hotel, onde eu estava me arrumando para o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. 3 anos de noivado, 8 meses de preparativos intensos, 200 convidados confirmados, e eu ali, diante do espelho, colocando o vestido dos meus sonhos. Um vestido que eu havia escolhido sozinha, porque minha irmã Beatriz sempre tinha algo mais importante para fazer quando eu precisava de sua opinião. Beatriz, minha irmã mais nova, apenas 2 anos de diferença, mas sempre foi a preferida dos nossos pais. A bonita, a carismática, a que conseguia tudo com um sorriso. Eu era a responsável, a certinha, a que estudava enquanto ela saía para festas, a que trabalhava meio período para ajudar em casa, enquanto ela se formava em comunicação numa universidade particular paga pelos nossos pais. Durante toda a minha vida, eu vivi na sombra dela. Nas reuniões de família, as pessoas perguntavam sobre os projetos dela, os namorados dela, os planos dela. Sobre mim, sempre perguntavam quando eu ia casar, porque aos 26 anos, na visão deles, eu já estava ficando para titia. Como se meu diploma em psicologia, meu emprego numa clínica respeitada, minha independência financeira não significassem absolutamente nada. Foi exatamente por isso que conhecer Rafael foi como encontrar um oásis no deserto. Ele me via. Realmente me via. Não como a irmã menos interessante da Beatriz. Não como a psicóloga certinha que todo mundo procurava para desabafar, mas nunca para se divertir. Rafael me via como Helena, a mulher que ele queria ao lado dele para sempre. Nós nos conhecemos numa cafeteria perto da clínica onde eu trabalhava. Ele estava lá todas as manhãs às 7h30, sempre no mesmo canto, sempre com um livro diferente. Arquiteto, 30 anos, cabelos castanhos sempre despenteados de um jeito charmoso, e aqueles olhos verdes que pareciam enxergar diretamente minha alma. Levou 3 semanas até ele puxar conversa comigo. E quando finalmente aconteceu, foi mágico. Conversamos por 2 horas sobre literatura, sobre sonhos, sobre como as pessoas constroem muros emocionais sem nem perceber. Ele disse que eu tinha uma forma única de enxergar o mundo, que minha sensibilidade era um dom, não uma fraqueza como minha família sempre fez questão de insinuar. Durante os 3 anos que namoramos, Rafael se tornou meu porto seguro. Ele defendia minhas ideias nas reuniões de família, valorizava meu trabalho, me incentivava a falar mais alto, a ocupar meu espaço. Com ele, eu descobri que podia ser engraçada, sensual, interessante, que eu não precisava viver pedindo desculpas por existir. É claro que Beatriz ficou encantada com Rafael desde o primeiro encontro. Ela sempre foi assim. Precisava ser o centro das atenções, mesmo quando a atenção não era para ela. Nas reuniões de família, ela fazia questão de se sentar ao lado dele, de puxar assunto sobre arquitetura como se fosse uma especialista no assunto, de dar risadinhas para tudo que ele falava. Eu tentava não ligar. Afinal, era assim que Beatriz se comportava com todos os homens. Era sua natureza, sua forma de se sentir validada. E Rafael sempre foi respeitoso, educado, mas nunca deu sinais de estar interessado nela. Pelo contrário, às vezes ele fazia comentários sobre como ela era intensa demais ou um pouco superficial. Então por que diabos eu deveria me preocupar, não é mesmo? O pedido de casamento aconteceu numa noite de dezembro, no terraço do apartamento dele. Nada muito elaborado, nada de flash mob ou surpresas grandiosas. Apenas nós dois, uma taça de vinho, as luzes da cidade ao fundo, e ele ajoelhado na minha frente com um anel que eu nunca imaginei que pudesse ser meu. Simples, elegante, exatamente do meu gosto. Helena, ele disse, e sua voz tremeu um pouquinho. Você transformou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Você me fez entender o que significa amar alguém
Não apenas pelo que essa pessoa é, mas pelo que ela me inspira a ser. Quer casar comigo? Eu chorei. Chorei como uma criança, de felicidade pura e genuína. Pela primeira vez na vida, eu me senti realmente escolhida. Não por sobrar, não por conveniência, mas por ser exatamente quem eu era. A reação da minha família foi previsível. Minha mãe ficou radiante, já começou a falar sobre netos. Meu pai deu tapinhas nas costas do Rafael e disse que ele era um bom rapaz. E Beatriz? Beatriz sorriu aquele sorriso perfeito dela, me abraçou e disse: "Que bom, irmã! Vocês combinam tanto!" Mas eu conhecia minha irmã. Conhecia cada microexpressão do seu rosto, cada tom da sua voz. E naquele abraço, eu senti algo estranho. Uma tensão que eu não conseguia identificar. Os meses seguintes foram uma correria louca de preparativos. Igreja, buffet, vestido, decoração, lista de convidados. Eu estava no paraíso e no inferno ao mesmo tempo. Paraíso porque finalmente estava construindo a vida que sempre sonhei. Inferno porque organizar um casamento é uma das experiências mais estressantes que existem no mundo. E Beatriz? Beatriz estava estranhamente ausente. Ela que sempre teve opinião sobre tudo, que sempre quis participar de cada decisão da família, de repente não tinha tempo para me ajudar com os preparativos. Sempre tinha algum compromisso quando eu precisava dela para escolher as flores, ou experimentar o menu, ou dar opinião sobre a decoração. Desculpa ele, mas tenho um trabalho super importante para entregar. Era sempre a resposta dela. Ou então, nossa, esqueci completamente. Já marquei um compromisso para esse horário. No começo eu fiquei chateada, depois aliviada. Pelo menos assim eu podia escolher tudo do meu jeito, sem ter que ouvir as opiniões dela que geralmente conflitavam com as minhas apenas por princípio. Rafael também notou o comportamento estranho dela. Sua irmã anda meio distante ultimamente. Ele comentou uma noite, enquanto estávamos revisando a lista de convidados. Espero que ela não esteja chateada com alguma coisa. Você conhece a Bia? Eu respondi, tentando soar despreocupada. Ela sempre foi assim. Quando não é o centro das atenções, perde o interesse. Mas a verdade é que eu estava preocupada. Não com a possibilidade dela estar chateada. Isso era o de menos. Eu estava preocupada porque, pela primeira vez na vida, eu realmente queria que minha irmã estivesse feliz por mim. Queria que ela me apoiasse, que dividisse comigo a alegria daquele momento único. 2 semanas antes do casamento, tentei uma aproximação. Liguei para ela e perguntei se ela queria almoçar comigo, só nós duas, como fazíamos quando éramos mais novas. Ela aceitou, mas chegou 40 minutos atrasada no restaurante. Desculpa, ele, ela disse, se jogando na cadeira sem nem me cumprimentar direito. O trânsito estava um caos. Mas eu sabia que ela estava mentindo. Beatriz sempre foi uma péssima mentirosa. Ela evitava contato visual quando inventava desculpas. Durante o almoço, tentei puxar assunto sobre o casamento, sobre como eu estava nervosa e animada ao mesmo tempo. Ela apenas assentiu, mexendo na comida sem muito apetite. Bia, você está bem? Eu finalmente perguntei, cobrindo a mão dela com a minha. Sinto que você está distante de mim. Se eu fiz alguma coisa que te chateou? Não ele. Ela interrompeu, finalmente me olhando nos olhos. Não é nada que você tenha feito. É só que... é complicado. Complicado como? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse travando uma batalha interna. Depois suspirou e disse: "Esqueça. Eu estou bem. Só estou com muitas coisas na cabeça. O trabalho, sabe como é. Eu não insisti. Talvez devesse ter insistido. A semana do casamento chegou como um furacão. Últimos ajustes, confirmações de última hora, parentes chegando de outras cidades. Eu mal conseguia dormir, mas era uma insônia boa, sabe? Era a ansiedade de quem está prestes a começar um novo capítulo da vida. Rafael também estava nervoso, mas de um jeito diferente. Ele estava mais quieto, mais pensativo. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele apenas sorria e dizia que casamento mexe com a cabeça de qualquer um, mesmo quando a gente tem certeza de que é a decisão certa.
Você tem certeza, não tem? Eu perguntei na quinta-feira à noite, 2 dias antes do casamento. Estávamos no apartamento dele, eu ajudando a organizar as coisas que ele levaria para nossa lua de mel. Ele parou o que estava fazendo e me olhou sério. Helena, você é a pessoa mais importante da minha vida. Claro que tenho certeza. Mas alguma coisa no jeito que ele falou me deixou com um frio na barriga. Não era mentira, mas também não era a resposta apaixonada que eu esperava. Sexta-feira à noite foi a despedida de solteira. Nada muito elaborado. Apenas minhas amigas mais próximas. Minha mãe, 2 primas e Beatriz num restaurante aconchegante. Eu estava radiante, contando histórias sobre como Rafael e eu nos conhecemos, sobre nossos planos para o futuro. Beatriz ficou calada a noite inteira. Quando alguém tentava incluí-la na conversa, ela dava respostas curtas e voltava a mexer no celular. Na hora de ir embora, ela disse que estava com dor de cabeça e pediu um Uber. Ela está estranha mesmo, comentou minha prima Laura quando Beatriz saiu. Parece que está carregando o peso do mundo nas costas. Deve ser trabalho, eu respondi, mas por dentro estava cada vez mais preocupada. E então chegou o sábado, o dia do meu casamento. Acordei às 6 da manhã, no hotel onde eu e minha família estávamos hospedados. O casamento seria às 5 da tarde, mas eu tinha um dia inteiro de preparativos pela frente. Cabelo, maquiagem, fotos com as madrinhas. Beatriz estava no quarto ao lado do meu. Bati na porta dela às 7 horas, com 2 xícaras de café na mão. Bom dia, futura cunhada, eu disse quando ela abriu a porta, tentando soar animada, apesar da cara de cansada dela. Trouxe café para você. O dia vai ser longo. Ela aceitou o café, mas continuou com aquela expressão estranha, distante, como se estivesse lutando contra alguma coisa. Bia, sério, o que está acontecendo com você? Eu perguntei, sentando na cama dela. Você mal falou comigo na despedida de solteira ontem. Hoje é o meu casamento. Eu queria que você estivesse feliz. Ela se sentou ao meu lado e ficou mexendo na xícara de café por alguns minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem certeza absoluta de que quer casar com o Rafael? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Como assim? É claro que tenho certeza. Por que você está perguntando isso? É que, às vezes, as pessoas se casam pelas razões erradas, sabe? Por pressão social, por medo de ficar sozinha, porque acham que é o que devem fazer. Beatriz, eu amo o Rafael. Não é pressão social nem medo. É amor. Ela assentiu. Mas eu podia ver que havia algo mais. Algo que ela queria dizer, mas não conseguia. Está bem, ela disse finalmente. Eu só queria ter certeza de que você está feliz. 2 horas depois, eu estava na suíte do hotel com a maquiadora, as madrinhas chegando aos poucos, minha mãe correndo de um lado para o outro verificando cada detalhe. O clima estava festivo, animado, exatamente como eu sempre imaginei que seria. Mas Beatriz continuava estranha. Ela estava ajudando com pequenas coisas, segurando meu buquê enquanto eu retocava o batom, ajustando o véu. Mas eu sentia que ela estava apenas indo através dos movimentos, como se estivesse seguindo um script. Às 2 horas da tarde, quando a maquiagem estava quase pronta e faltava apenas colocar o vestido, Beatriz se aproximou de mim. Posso falar com você em particular? Só um minutinho. Meu coração disparou. Eu sabia que estava chegando o momento em que ela finalmente ia me contar o que estava acontecendo. Saímos para a varanda da suíte. Beatriz fechou a porta atrás de nós e se encostou no parapeito, olhando para baixo, para o jardim do hotel, onde dali a 2 horas eu estaria caminhando em direção ao altar. Helena, ela começou, e sua voz estava tão baixa que eu quase não conseguia ouvir. Eu preciso te contar uma coisa, e você vai me odiar pelo resto da vida. Bia, que drama é esse? O que aconteceu? Ela me olhou nos olhos, e eu vi lágrimas começando a se formar. Eu estou apaixonada pelo Rafael. O mundo parou. Literalmente parou. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago, como se todo o ar tivesse saído dos meus pulmões de uma vez.
Por alguns segundos, eu não consegui processar o que ela tinha acabado de dizer. O quê? Foi tudo o que consegui sussurrar. Eu estou apaixonada por ele, Helena. Estou apaixonada pelo Rafael há mais de um ano. Você... O quê? Beatriz, que história é essa? As lágrimas agora desciam livremente pelo rosto dela, borrando a maquiagem que ela tinha acabado de fazer. Começou como uma bobagem, você sabe? Ele é bonito, é inteligente, é gentil. No começo eu achei que era só uma quedinha boba que ia passar. Mas não passou, Helena. Só piorou. Eu me senti tonta. Apoiei as mãos no parapeito da varanda, tentando me equilibrar. Há um ano, eu consegui perguntar. Você está me dizendo que há um ano você está apaixonada pelo meu noivo e nunca me contou? Eu tentei esquecer. Tentei sair com outros caras. Tentei me distanciar. Tentei de tudo. Mas cada vez que eu vejo vocês juntos, cada vez que ele ri das suas piadas ou te olha daquele jeito, Helena, dói fisicamente. Dói de verdade. Eu a encarei, tentando encontrar algum sinal de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Mas não era. Beatriz estava destruída, vulnerável de um jeito que eu nunca tinha visto. E você está me contando isso hoje? No dia do meu casamento? 2 horas antes da cerimônia? Eu não conseguia mais segurar. Eu tentei, Helena. Eu juro que tentei. Fiquei quieta durante todos esses meses. Torci para que passasse, para que eu conseguisse superar. Mas hoje de manhã, quando te vi colocando o vestido, quando vi como você estava feliz, eu não consegui. Não consegui deixar você casar sem saber. Saber o quê, exatamente? Minha voz estava ficando mais alta, mais agressiva. Que minha irmã está apaixonada pelo meu noivo. E daí, Beatriz? E daí que você está apaixonada? Isso muda alguma coisa? Muda que talvez você devesse repensar se é isso mesmo que você quer. Como assim? Ela limpou o nariz com as costas da mão, tentando se recompor. Helena, você já parou para pensar se o Rafael realmente te ama da forma que você merece? Se ele realmente te escolheu? Ou se você era apenas a opção mais segura? Essa frase foi como uma punhalada. Que diabos você quer dizer com isso? Você sabe como você é, ele. Você sempre foi a certinha, a responsável, a que nunca dá trabalho. Rafael sabe que com você ele vai ter uma vida estável, previsível, sem surpresas. Mas isso é amor ou conveniência? Você está louca. Estou? Então me responde uma coisa. Quando foi a última vez que vocês brigaram? Quando foi a última vez que vocês tiveram uma discussão de verdade, uma paixão avassaladora, um desses momentos intensos que mostram que existe fogo de verdade entre vocês? Eu abri a boca para responder, mas as palavras não saíram, porque a verdade era que Rafael e eu raramente brigávamos. Nossa relação sempre foi harmoniosa, tranquila, sem grandes altos e baixos. Viu só? Beatriz continuou. Vocês têm uma boa parceria, Helena. Mas parceria não é a mesma coisa que paixão. E você acha que ele sente paixão por você, é isso? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então, quase sussurrando, disse: Às vezes eu percebo ele me olhando. Às vezes, quando estamos todos juntos, eu sinto uma tensão entre nós que não é só da minha parte. Meu mundo desabou de vez. Você está insinuando que Rafael tem algo por você? Eu não sei. Eu realmente não sei, Helena. Pode ser só coisa da minha cabeça. Pode ser wishful thinking. Mas eu sinto que existe alguma coisa, sim. Eu me afastei dela, caminhando de um lado para o outro na pequena varanda. Minha mente estava um caos completo. Será que era verdade? Será que eu tinha perdido sinais? Será que Rafael realmente estava comigo apenas por conveniência? Helena? Beatriz se aproximou de mim, tentando tocar meu braço. Eu não estou contando isso para te machucar. Eu estou contando porque eu te amo, porque você é minha irmã, e porque eu acho que você merece um amor verdadeiro, não um casamento de conveniência. Não me toca. Eu me afastei bruscamente. Não vem com essa de que está fazendo isso por mim. Você está fazendo isso porque não suporta me ver feliz. Porque não aguenta que, pela primeira vez na vida, eu tenha alguma coisa que você quer e não pode ter. Isso não é verdade. Não é?
Então por que você nunca demonstrou interesse em nenhum dos meus outros namorados? Por que só agora, justamente no Rafael, justamente no homem que eu amo e com quem vou casar? Beatriz não respondeu, porque ela sabia que eu estava certa. Você sabe o que eu acho? Continuei, sentindo a raiva tomar conta de mim. Eu acho que você não suporta que eu finalmente tenha encontrado alguém que me valoriza, que me vê como eu realmente sou. Você não suporta que pela primeira vez na vida eu não esteja na sua sombra. Helena, não é isso. É sim. Durante toda a nossa vida você teve tudo. Os pais te adoram. Você sempre foi a mais bonita, a mais carismática, a que todos os homens queriam. E agora, pela primeira vez, tem um homem que me escolheu, que me preferiu. E você não consegue aceitar isso. Nós ficamos nos encarando por alguns segundos. Beatriz estava chorando silenciosamente, e eu estava tremendo de raiva. O que você quer que eu faça, Beatriz? Perguntei finalmente. Você quer que eu cancele meu casamento? Que eu abra mão do homem que eu amo porque minha irmãzinha está caprichosa? Eu quero que você tenha certeza de que está fazendo a coisa certa. Eu tenho certeza. Eu amo o Rafael e ele me ama. Tem certeza disso? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça. Porque, de repente, algumas coisas começaram a fazer sentido. O comportamento mais distante do Rafael nas últimas semanas. A forma como ele às vezes ficava perdido em pensamentos quando achava que eu não estava olhando. Às vezes que eu o peguei no celular e ele rapidamente guardava, como se estivesse escondendo alguma coisa. Helena? A voz da minha mãe veio de dentro da suíte. Querida, precisamos colocar o vestido. Já está quase na hora. Eu olhei para Beatriz uma última vez. Ela estava me encarando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de desespero, culpa e esperança? Eu não vou cancelar meu casamento, falei baixo, mas firme. Eu vou me casar com Rafael daqui a 2 horas. E se você realmente me ama como diz que ama, vai torcer por mim. Voltei para dentro da suíte, deixando Beatriz sozinha na varanda. As próximas 2 horas passaram como um borrão. Coloquei o vestido, fiz os últimos retoques na maquiagem, tirei fotos com as madrinhas. Todo mundo comentava como eu estava linda, como eu parecia radiante. Mas por dentro, eu estava em frangalhos. As palavras da Beatriz não saíam da minha cabeça. Parceria não é a mesma coisa que paixão. Você era apenas a opção mais segura. Eu sinto uma tensão entre nós que não é só da minha parte. Será que ela estava certa? Será que Rafael realmente não me amava da forma que eu pensava? Será que eu estava me iludindo? Mas então, eu me lembrava de todos os momentos lindos que vivemos juntos. As conversas até de madrugada, os planos que fazíamos para o futuro, a forma como ele me abraçava quando eu estava triste. Isso não podia ser mentira. Não podia ser apenas conveniência. 20 minutos antes da cerimônia, meu pai veio me buscar. Ele estava lindo no smoking, com lágrimas nos olhos. Minha filha, ele disse, me abraçando com cuidado para não amassar o vestido. Você está a coisa mais linda do mundo. O Rafael é um cara de sorte. Obrigada, pai. Está nervosa? Um pouco, admiti. É normal. Casamento é uma decisão importante. Mas o Rafael é um bom homem, Helena. Ele te ama de verdade. Essas palavras me trouxeram um pouco de paz. Meu pai sempre foi um bom observador de pessoas. Se ele achava que Rafael me amava de verdade, talvez eu estivesse sendo paranoica. Caminhamos até a entrada da capela. Do lado de fora, eu podia ouvir o burburinho dos convidados, a música começando a tocar. Era o momento. Pronta? Meu pai perguntou. Eu respirei fundo, tentando afastar todas as dúvidas da minha cabeça. Pronta. As portas se abriram, e a música nupcial começou a tocar. 200 pessoas se levantaram e se viraram para me ver. No final do corredor, Rafael estava esperando, lindo no smoking azul marinho que escolhemos juntos. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Mas foi um sorriso estranho. Não era o sorriso apaixonado que eu esperava ver no rosto do homem que estava prestes a se casar comigo. Era um sorriso tenso, nervoso, como se ele estivesse forçando. Comecei a caminhar em direção a ele, meu pai ao meu lado.
Cada passo parecia uma eternidade. Eu tentava me concentrar na felicidade do momento, na realização de um sonho, mas as palavras da Beatriz continuavam ecoando na minha cabeça. No meio do caminho, procurei por ela no meio dos convidados. Ela estava na terceira fileira, ao lado da minha mãe. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e ela me deu um sorriso triste, quase um pedido de desculpas. Finalmente cheguei ao altar. Meu pai beijou minha testa e entregou minha mão para Rafael. Cuide bem dela. Ele sussurrou. Pode deixar. Rafael respondeu, mas sua voz estava estranha, trêmula. O padre começou a cerimônia. Eu tentava me concentrar nas palavras dele, no significado do momento, mas não conseguia parar de analisar cada expressão do Rafael. Ele parecia conflituado. Como se estivesse lutando contra alguma coisa. Se alguém presente tem algum impedimento para que esta união se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio total na capela. Eu olhei rapidamente para Beatriz, e por um momento terrível pensei que ela fosse se levantar e dizer alguma coisa, mas ela ficou quieta, olhando para o chão. Muito bem, o padre continuou. Rafael, você aceita Helena como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, enquanto viverem? Rafael me olhou nos olhos. Por alguns segundos, ele não disse nada. O silêncio se prolongou a ponto de ficar constrangedor. Eu senti meu coração disparar. Rafael, o padre repetiu suavemente. Eu... Rafael começou, mas então parou. Ele olhou para baixo, depois para mim novamente. Helena, eu preciso te falar uma coisa. Meu sangue gelou. O burburinho começou entre os convidados. Isso não estava no script. Rafael, o que você está fazendo? Sussurrei. Eu não posso fazer isso com você, ele disse, e sua voz estava quebrando. Você não merece isso. Merece o quê? Do que você está falando? Ele olhou para o público procurando por alguém. Quando encontrou, eu segui seu olhar e vi que ele estava olhando diretamente para Beatriz. Nesse momento, tudo ficou claro. Tudo. Rafael, eu disse, ainda sussurrando, tentando manter alguma compostura. O que está acontecendo? Ele voltou a me olhar, e eu vi culpa nos olhos dele. Culpa e... alívio. Como se finalmente estivesse se libertando de um peso. Helena, eu te amo. Eu realmente te amo. Mas não do jeito que você merece ser amada. Senti como se tivesse levado um tiro. Ali, na frente de 200 pessoas, no que deveria ser o momento mais feliz da minha vida, o homem que eu amava estava me rejeitando. Eu não entendo, consegui dizer. Você é uma pessoa incrível. Você é gentil, carinhosa, inteligente, companheira. Qualquer homem seria sortudo em te ter. Mas eu não consigo te dar o tipo de amor que você precisa, o tipo de amor que você merece. As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, borrando a maquiagem que havia levado 2 horas para ficar pronta. É por causa da Beatriz? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Rafael fechou os olhos por um momento. Helena, responde. É por causa da minha irmã? Ele assentiu quase imperceptivelmente. Perdão. O mundo desabou. Ali, diante do altar, vestida de noiva, na frente de toda a minha família e amigos, eu descobri que o homem que eu amava estava apaixonado pela minha irmã, e que minha irmã havia me contado isso horas antes, não para me proteger, mas porque ela sabia que ele ia me rejeitar e queria minimizar o próprio constrangimento. Eu me virei para olhar para ela. Beatriz estava de pé, com as mãos no rosto, chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza por mim. Eram lágrimas de alívio. Helena, eu sinto muito, Rafael disse. Eu tentei. Eu realmente tentei. Você é uma pessoa maravilhosa, e eu achei que com o tempo eu conseguiria. Mas não é justo com você. Você merece alguém que te ame completamente, sem reservas. Eu não conseguia falar. Não conseguia me mexer. Estava em choque completo. O padre, sem saber o que fazer, sussurrou. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Não, eu finalmente consegui dizer, e minha voz saiu mais alta do que eu pretendia.
Não precisa. Já está tudo muito claro. Tirei o véu da cabeça e o joguei no chão. Peguei a barra do vestido e saí correndo da capela, ouvindo o burburinho dos convidados explodindo atrás de mim. Corri até o banheiro do hotel e me tranquei lá dentro. Sentei no chão, sem me importar com o vestido de 15 mil reais que agora estava sujo e amassado. E chorei como nunca tinha chorado na vida. Não era só a dor da rejeição. Era a humilhação. Era saber que minha própria irmã havia conspirado contra mim. Era descobrir que o homem que eu achava que me amava estava apenas se conformando comigo enquanto desejava outra pessoa. Era perceber que, mais uma vez, eu estava em segundo lugar. Mais uma vez, Beatriz tinha ganhado sem nem precisar lutar. Depois de alguns minutos, alguém bateu na porta. Helena, querida, sou eu, sua mãe. Abre a porta, por favor. Vai embora, mãe. Filha, vamos conversar. Vamos resolver isso. Não tem nada para resolver. Acabou. O casamento acabou. Mais tarde soube que Rafael saiu da capela sem falar com ninguém. Simplesmente foi embora, deixando 200 convidados confusos e uma família destruída. Beatriz tentou vir falar comigo, mas meu pai não deixou. Pelo que me contaram depois, ela ficou no canto chorando, sendo consolada por alguns parentes que não entendiam direito o que tinha acontecido. Eu fiquei no banheiro por mais de 1 hora. Quando finalmente saí, a capela já estava vazia. Apenas meus pais e 2 primas minhas ainda estavam lá, me esperando. Vamos para casa, filha, minha mãe disse, me abraçando. Mas eu não queria ir para casa. Não queria enfrentar perguntas, olhares de pena, explicações. Peguei minha bolsa, troquei de roupa ali mesmo no hotel e fui direto para o meu apartamento. Passei os 3 dias seguintes sem sair de casa, sem atender telefone, sem falar com ninguém. Minha geladeira estava vazia, então eu pedi comida por aplicativo e comi chorando, ainda usando o pijama que havia colocado no domingo à noite. Na quarta-feira, voltei ao trabalho. Meus colegas foram delicados. Ninguém fez perguntas diretas, mas eu percebia os olhares de pena, os sussurros nos corredores. A notícia se espalhou rápido, como sempre acontece em cidades pequenas. Beatriz tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens no WhatsApp pedindo para conversarmos, dizendo que precisávamos resolver as coisas. Eu ignorei todas. Rafael também tentou entrar em contato. Mandou uma mensagem longa pedindo desculpas, dizendo que sabia que havia machucado a pessoa que menos merecia ser machucada no mundo, que ele estava confuso e que tinha agido de forma covarde. Eu li a mensagem 3 vezes e depois bloqueei o número dele. Os primeiros meses após o casamento cancelado foram os piores da minha vida. Eu estava clinicamente deprimida. Perdeu peso, perdi o interesse em tudo. Meus pais tentavam me animar, mas eu via pena nos olhos deles. Pena e uma certa irritação, como se eu estivesse sendo dramática demais. Filha, essas coisas acontecem, minha mãe disse num domingo quando fui almoçar na casa deles. É melhor descobrir antes do que depois. Imagina se vocês tivessem casado e isso tivesse acontecido mais tarde? É, Helena. Meu pai concordou. O Rafael fez a coisa certa. Foi honesto com você. Honesto. Honesto. Ele havia me humilhado na frente de 200 pessoas, destruído meu sonho de casamento, quebrado meu coração em 1000 pedaços, e meus próprios pais achavam que ele tinha sido honesto? E a Beatriz? Eu perguntei. Vocês acham que ela também foi honesta? Meus pais trocaram um olhar desconfortável. Helena, sua irmã estava numa situação difícil, minha mãe disse. Ela não pediu para se apaixonar. E ela te contou antes do casamento. Não te escondeu nada. Ela me contou 2 horas antes, quando já não dava mais tempo para processar, para tomar uma decisão racional. Mas ela te contou, meu pai insistiu. Ela poderia ter ficado quieta e deixado você casar sem saber de nada. Eu olhei para os 2 incrédula. Eles realmente achavam que Beatriz tinha sido a boa moça da história, que ela havia feito um favor para mim. Foi nesse momento que eu percebi algo doloroso. Meus próprios pais também me viam como segunda opção. Para eles, era natural que Rafael preferisse Beatriz. Era natural que minha irmã mais nova, mais bonita, mais carismática,
fosse a escolhida. Eu nunca mais almocei na casa deles aos domingos. Durante 6 meses, eu e Beatriz não nos falamos. Ela tentou algumas vezes, mas eu não estava pronta. A dor era muito grande, a sensação de traição muito intensa. E Rafael? Rafael começou a namorar minha irmã 2 meses depois do casamento cancelado. Sim, você ouviu certo. 2 meses. Soube pelos meus pais, que acharam por bem me preparar para a notícia, como se houvesse alguma forma de suavizar aquela punhalada. Helena, querida, minha mãe disse, me ligando numa quinta-feira à noite. Preciso te contar uma coisa. É sobre a Beatriz e o Rafael. Meu coração disparou. O que tem eles? Eles estão se vendo. Nada sério ainda, mas... Eu desliguei o telefone na cara dela. Então era isso. Minha irmã havia conseguido o que queria. E Rafael havia conseguido o que realmente desejava. E eu? Eu era apenas o dano colateral dessa linda história de amor. Naquela noite, eu tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu ia embora. Não literalmente. Eu não podia abandonar meu emprego, meus pacientes que dependiam de mim. Mas eu ia me afastar emocionalmente de toda aquela situação. Ia focar em mim mesma, na minha carreira, no meu crescimento pessoal. Parei de ir às reuniões de família. Parei de responder às mensagens dos meus pais perguntando sobre minha vida amorosa. Parei de stalker as redes sociais da Beatriz para ver se ela postava fotos com Rafael. E comecei a trabalhar em mim. Voltei para a terapia. Algo que eu deveria ter feito muito antes. Comecei a fazer exercícios físicos. Li livros sobre autoestima, sobre relacionamentos tóxicos, sobre como lidar com narcisistas. Porque foi isso que eu percebi durante as sessões de terapia. Beatriz era narcisista. Ela sempre foi. Eu só nunca tinha dado nome àquilo. A necessidade constante de ser o centro das atenções. A incapacidade de sentir empatia genuína pelos outros. A tendência a manipular situações para conseguir o que queria. O jeito como ela sempre conseguia se fazer de vítima, mesmo quando era ela quem causava o problema. Durante toda a nossa vida, ela havia me manipulado para me manter numa posição inferior. E eu, na minha ingenuidade, havia permitido. Mas, no trabalho, comecei a me destacar. Sem as distrações dos dramas familiares, eu consegui me focar completamente na minha carreira. Comecei a atender casos mais complexos, escrevi alguns artigos para revistas da área, fui convidada para dar palestras. 1 ano após o casamento cancelado, recebi uma proposta para trabalhar numa clínica renomada na capital. Era uma oportunidade incrível, mais responsabilidade, melhor salário, a chance de trabalhar com profissionais de ponta. Aceitei na hora. Quando contei para meus pais, eles ficaram chocados. Mas, Helena, você vai se mudar para tão longe? Minha mãe perguntou. E a família? E seus pacientes aqui? Mãe, é uma oportunidade única. Eu não posso desperdiçar. Mas você vai ficar sozinha lá. Eu já estou sozinha aqui. Foi uma resposta dura, mas verdadeira. Desde o casamento cancelado, eu havia percebido que não podia contar com minha família. Eles haviam escolhido lados, e não era o meu. A mudança foi libertadora. Numa cidade nova, onde ninguém sabia da minha história, eu podia ser simplesmente Helena. Não a irmã menos interessante da Beatriz. Não a moça que foi rejeitada no altar. Apenas Helena. A clínica onde comecei a trabalhar era um dos melhores lugares para psicólogos em todo o país. Eu estava no paraíso. Casos interessantes, colegas brilhantes, oportunidades de crescimento a todo momento. E foi lá que conheci Marcos. Marcos era médico psiquiatra, 5 anos mais velho que eu, divorciado, pai de uma menina de 8 anos. Quando nos conhecemos, eu não estava interessada em relacionamentos. Ainda estava cicatrizando as feridas do que havia acontecido com Rafael. Mas Marcos era diferente. Ele não tentou me conquistar. Não tentou me impressionar. Ele simplesmente era presente. Estava lá quando eu precisava de um café, quando estava com dúvidas sobre um caso, quando tinha tido um dia difícil. Nossa amizade se desenvolveu naturalmente ao longo de alguns meses. Conversas sobre trabalho que se transformaram em conversas sobre vida.
Almoços que se transformaram em jantares. Uma conexão genuína, baseada em respeito mútuo e interesses em comum. Quando finalmente nos beijamos, 6 meses depois de nos conhecermos, foi mágico. Não da forma adolescente e fantasiosa que eu havia sentido com Rafael. Foi mágico porque estava certo, porque fazia sentido. Helena, ele disse naquela noite, me segurando pelos ombros e me olhando nos olhos. Eu não sei que idiota foi que te machucou no passado, mas eu quero que você saiba que comigo isso nunca vai acontecer. Você é extraordinária. Extraordinária. Ninguém nunca havia me chamado de extraordinária. Nossa relação cresceu de forma sólida, madura. Marcos me apresentou a filha dele, Sofia, que se apaixonou por mim instantaneamente. Eu a ajudava com a lição de casa, brincava com ela, levava para passear nos fins de semana que ela ficava com o pai. Pela primeira vez na vida, eu me senti parte de uma família de verdade. Uma família que me valorizava, que me via, que me queria por perto. Durante esse período, mantive contato mínimo com minha família. Ligações rápidas de aniversário, mensagens de Natal, nada mais. Meus pais reclamavam que eu estava distante, mas eu havia aprendido a colocar limites. Beatriz também tentou retomar contato algumas vezes. Mandava mensagens no meu aniversário, tentava puxar conversa sobre coisas banais. Eu respondia educadamente, mas sem dar abertura para conversas mais profundas. Soube por terceiros que ela e Rafael haviam terminado depois de 1 ano e meio juntos. Aparentemente, a paixão havia esfriado, e eles descobriram que não tinham muito em comum além da atração física inicial. Parte de mim ficou feliz com a notícia. Não era vingança. Eu já estava em um lugar muito melhor para sentir sede de vingança. Era mais um sentimento de validação. Como se o universo estivesse me dizendo que eu havia tomado a decisão certa ao seguir em frente. 2 anos e meio após me mudar para a capital, Marcos me pediu em casamento. Foi num domingo de manhã, na cozinha do apartamento dele, enquanto preparávamos café da manhã com Sofia. Nada de grande produção, nada de surpresas elaboradas. Apenas um momento perfeito, em família. Helena, ele disse, pegando minha mão enquanto Sofia estava distraída com desenhos animados. Eu te amo. Sofia te ama. Queremos que você faça parte oficial da nossa família. Quer casar comigo? Desta vez, não houve dúvidas. Não houve segundas intenções. Não houve análises excessivas. Apenas um sim claro, firme, feliz. Decidimos fazer uma cerimônia pequena, apenas família próxima e amigos íntimos. Eu convidei meus pais, mas não Beatriz. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Eu não queria nada que pudesse contaminar aquele momento. Meus pais ficaram chateados com minha decisão. Helena, ela é sua irmã. Minha mãe insistiu durante uma das nossas raras conversas por telefone. Vocês precisam superar isso. Mãe, eu superei. Superei há muito tempo. Mas isso não significa que eu tenha que ter ela na minha vida. Mas ela se arrependeu do que fez. Ela sofreu muito quando vocês terminaram. Quem terminou, mãe? Eu e Beatriz? Porque, pelo que eu me lembro, quem terminou foram ela e Rafael. E olha só como essa informação chegou até mim. Por terceiros, meses depois que aconteceu. O casamento com Marcos foi tudo que o casamento com Rafael deveria ter sido. Íntimo, significativo, cercado de pessoas que realmente nos amavam e torciam por nós. Sofia foi nossa daminha de honra, e seu sorriso radiante nas fotos são minha coisa favorita no mundo. Durante a festa, que fizemos no jardim da casa da mãe do Marcos, eu me senti completa pela primeira vez na vida. Eu tinha um marido que me amava de verdade, uma enteada que me adorava, uma carreira que me realizava, amigos genuínos. Naquela noite, dançando com Marcos enquanto Sofia dormia nos braços da avó, eu pensei em Rafael. Não com raiva ou tristeza, mas com gratidão. Se ele não tivesse me rejeitado naquele altar, eu nunca teria descoberto o que era ser realmente amada. Às vezes, as piores coisas que acontecem conosco são, na verdade, bênçãos disfarçadas. 3 anos se passaram. Minha vida na capital estava estabelecida.
Marcos e eu compramos uma casa linda num bairro arborizado. Sofia, agora com 11 anos, me chamava de madrinha Helena. Mas no fundo todos sabíamos que nossa relação era muito mais profunda que isso. Profissionalmente, eu estava no auge. Havia me tornado supervisora da clínica, estava terminando uma especialização em terapia familiar e havia sido convidada para escrever um livro sobre relacionamentos tóxicos. Foi exatamente quando comecei a escrever esse livro que recebi uma ligação que mudaria tudo. Era uma quinta-feira à noite. Marcos estava viajando a trabalho, Sofia estava na casa da mãe, e eu estava em casa escrevendo quando o telefone tocou. Número desconhecido, mas com o código da minha cidade natal. Helena? É a Laura. Laura, minha prima. Não falávamos há quase 2 anos. Laura? Que surpresa! Como você conseguiu meu número? Helena, eu preciso te contar uma coisa. É sobre a Beatriz. Meu coração disparou. Será que havia acontecido alguma coisa com ela? O que aconteceu? Ela estava espalhando mentiras sobre você na cidade. Mentiras pesadas, Helena. Que tipo de mentiras? Ela está contando para todo mundo que você teve um caso com o Rafael durante o noivado de vocês. Que você sabia que ele estava interessado nela, mas mesmo assim, forçou o casamento para prejudicá-la. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ela está falando o quê? Pior ainda. Ela está dizendo que você sempre foi obsessiva e ciumenta, que inventou histórias sobre ela para se fazer de vítima, que na verdade foi você quem sabotou o relacionamento dela com o Rafael porque não suportava vê-la feliz. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de 4 anos, Beatriz ainda estava tentando reescrever a história para se fazer de vítima. Laura, isso é completamente insano. Como as pessoas podem acreditar nisso? Helena, você conhece nossa família, conhece nossa cidade. A Beatriz sempre foi a queridinha. E você sumiu. Não está aqui para se defender. Ela estava certa. Ao me afastar completamente, eu havia deixado o campo livre para Beatriz construir qualquer narrativa que quisesse. Mas por que ela está fazendo isso agora? Já fazem 4 anos. Por que ela está tentando voltar com o Rafael? Mais um soco no estômago. Como assim? Eles se reencontraram há alguns meses. Ele voltou para a cidade depois de um tempo trabalhando em São Paulo. Parece que a paixão reacendeu. Mas a família dele não está muito feliz com a ideia de ele voltar com ela. Eles sabem da história toda. Sabem como ela te tratou. Agora eu estava entendendo. Beatriz estava reescrevendo a história para limpar sua reputação. Se ela conseguisse convencer todo mundo de que eu é que era a vilã, ela poderia voltar com Rafael sem julgamentos. Helena, tem mais. Ela também está dizendo que você se mudou porque não conseguia lidar com o próprio fracasso. Que você inventou essa história de crescimento profissional porque não suportava ver ela feliz. Era genial, de uma forma perversa. Beatriz estava usando minha própria ausência contra mim. Como eu não estava lá para me defender, ela podia contar qualquer versão que quisesse. As pessoas estão acreditando? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Algumas sim, principalmente as que não te conhecem bem. Mas Helena, algumas pessoas que estavam no seu casamento estão começando a questionar. Elas lembram de como as coisas realmente aconteceram. Que pessoas? A Mariana, que era sua madrinha, o Paulo, que era padrinho do Rafael, alguns primos nossos. Eles sabem que a história não bate. Mariana, minha melhor amiga da época da faculdade, que havia sido minha madrinha e testemunhara todo o drama. Se alguém podia desmascarar as mentiras da Beatriz, era ela. Laura, obrigada por me contar. Eu preciso processar tudo isso. Helena, tem uma coisa que você precisa saber. A Mariana está pensando em falar publicamente sobre o que realmente aconteceu. Ela está indignada com as mentiras da Beatriz. Meu coração acelerou. Como assim, publicamente? Você sabe que ela tem um blog sobre comportamento e relacionamentos, né? Tem muitos seguidores aqui na região. Ela quer escrever um post sobre manipulação emocional e usar a situação como exemplo. Obviamente sem citar nomes diretamente, mas quem conhece a história vai entender. Pela primeira vez em 4 anos, senti uma pontada de esperança. Alguém ia contar a verdade. Alguém que estava lá,
que viu tudo, que sabia exatamente como as coisas aconteceram. Ela já falou com você sobre isso? Sim. Na verdade, foi ela quem me pediu para ligar para você. Ela quer sua autorização antes de publicar qualquer coisa. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando. Parte de mim queria que Mariana publicasse tudo, que expusesse as mentiras da Beatriz. Mas outra parte de mim já estava tão longe daquele drama que não queria me envolver novamente. Helena, você ainda está aí? Estou. Laura, pode dar meu número para a Mariana? Eu preciso conversar com ela antes de tomar qualquer decisão. Claro, Helena. Só mais uma coisa. Seus pais sabem das mentiras que a Beatriz está espalhando. E eles não estão fazendo nada para detê-la. Essa informação doeu mais do que deveria. Eu já sabia que meus pais tinham suas preferências, mas saber que eles estavam permitindo que Beatriz destruísse minha reputação foi o golpe final. Entendi. Foi tudo o que consegui dizer. Helena, eu sinto muito. Eu sei que você só queria seguir sua vida em paz. Obrigada, Laura. De verdade. Depois que desliguei, fiquei sentada na cozinha por muito tempo, olhando para o nada. Marcos chegaria da viagem no dia seguinte, e eu não fazia ideia de como contar para ele que meu passado havia voltado para me assombrar. 2 horas depois, meu telefone tocou novamente. Mariana. Helena! Meu Deus, quanto tempo! Ouvir a voz dela me trouxe uma mistura de alegria e nostalgia. Mariana havia sido uma das pessoas mais importantes da minha vida durante a faculdade e os primeiros anos de trabalho. Quando me mudei, perdemos contato gradualmente, como acontece às vezes. Mari, como você está? Eu estou bem, mas estou com o sangue fervendo por sua causa. Helena, as coisas que sua irmã está falando são de um absurdo que chega a ser cômico. Se não fosse tão cruel, seria engraçado. A Laura me contou um pouco. É tão ruim assim? Helena, ela está pintando você como se fosse uma psicopata manipuladora. Como se você tivesse orquestrado tudo para destruir a vida dela. É surreal. Senti o peito apertar. E as pessoas estão acreditando? Algumas sim, principalmente as que não te conhecem bem. Mas qualquer pessoa que estava no seu casamento, que viu a cara do Rafael quando ele te rejeitou, que viu o desespero da Beatriz naquele dia. Helena, está óbvio que ela está mentindo. Mariana, por que ela está fazendo isso agora? Porque ela quer limpar a barra dela para voltar com o Rafael. E também porque ela sempre foi assim, Helena. Você só nunca quis enxergar. Era verdade. Eu sempre havia minimizado o comportamento da Beatriz. Sempre havia encontrado desculpas para suas atitudes. Mari, a Laura disse que você está pensando em escrever sobre isso no seu blog. Estou. Helena, eu não aguento mais ver mentira sendo tratada como verdade. As pessoas merecem saber o que realmente aconteceu. Mas você não acha que vai ser drama demais? Mexer nessa história toda de novo? Helena, sua irmã já mexeu na história. Ela está destruindo sua reputação em uma cidade onde você nasceu e cresceu, onde sua família vive, onde você pode querer voltar um dia. Você vai deixar ela fazer isso impunemente? Ela tinha razão. Eu havia escolhido o silêncio e a distância como forma de lidar com o trauma. Mas o silêncio estava sendo interpretado como culpa. O que exatamente você quer escrever? Um post sobre manipulação emocional e como manipuladores reescrevem a história para se fazerem de vítimas. Eu quero usar o que aconteceu com você como estudo de caso, mas sem citar nomes. Quem conhece a história vai entender, mas não vai ser uma exposição direta. E você tem certeza de que isso vai ajudar? Não vai só piorar as coisas? Helena, eu estava lá. Eu vi tudo. Eu vi como você chegou radiante na capela. Eu vi a cara da Beatriz durante a cerimônia. Eu vi o Rafael te rejeitando no altar. Eu vi você correndo daquele banheiro destruída. E agora ela quer contar para todo mundo que você é que era a manipuladora? Não na minha presença. Senti lágrimas começando a se formar nos meus olhos. Finalmente, alguém estava disposto a lutar por mim. Mariana, eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você é minha amiga, Helena. E amigas verdadeiras não deixam amigas serem caluniadas. Conversamos por mais 1 hora.
Mariana me contou detalhes das mentiras que Beatriz estava espalhando. Me atualizou sobre o que estava acontecendo na cidade, me falou sobre como algumas pessoas que realmente me conheciam estavam defendendo minha versão dos fatos. Helena, tem mais uma coisa que você precisa saber. Ela disse no final da conversa. Sua irmã está grávida. O quê? Grávida. 3 meses. Do Rafael. Senti como se o mundo tivesse parado mais uma vez. Como você sabe disso? Porque ela contou para minha prima, que trabalha no mesmo lugar que ela. Aparentemente foi por isso que eles reataram. Ela descobriu que estava grávida e procurou ele. Meu Deus! Helena, acho que ela está desesperada. Sabe que a família do Rafael não aprova o relacionamento deles por causa do que aconteceu com você. Por isso está tentando reescrever a história. Se ela conseguir convencer todo mundo de que você é que era a vilã, a gravidez vira uma história de amor que superou todas as adversidades. Era isso. Beatriz estava grávida e precisava que a história dela com Rafael parecesse legítima, romântica, digna de um final feliz. E para isso, eu precisava ser transformada na vilã. Mariana, pode publicar o post, eu disse finalmente. Tem certeza? Tenho. Mas eu tenho uma condição. Qual? Eu quero escrever minha própria versão. Eu quero contar minha história, com minha voz, do meu jeito. Helena. Eu passei 4 anos fugindo disso, Mari. 4 anos tentando esquecer, tentando seguir em frente sem olhar para trás. Mas a verdade é que eu nunca processei completamente o que aconteceu. Nunca coloquei para fora a raiva, a dor, a sensação de traição. E como você quer fazer isso? Não sei ainda, mas sei que chegou a hora de eu falar. De eu contar minha versão dos fatos. Não para me vingar da Beatriz ou do Rafael, mas para me libertar de vez. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cozinha escrevendo. Primeiro no computador, depois à mão, tentando colocar no papel tudo que tinha vivido, tudo que tinha sentido. Quando Marcos chegou da viagem no dia seguinte, encontrou pilhas de papel espalhadas pela mesa da cozinha e eu com cara de quem não tinha pregado o olho a noite toda. Helena, o que aconteceu? Contei tudo para ele. As mentiras da Beatriz, a gravidez, a decisão de finalmente falar sobre o que havia acontecido. Marcos me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Você quer mesmo fazer isso? Ele perguntou quando terminei. Não prefere simplesmente ignorar e seguir sua vida? Nossa vida aqui está tão boa. Marcos, eu tentei ignorar. Tentei seguir em frente sem olhar para trás. Mas isso me perseguiu. E agora percebo que enquanto eu não confrontar essa história, ela sempre vai ter poder sobre mim. E se a exposição trouxer consequências? E se isso afetar sua carreira, nossa família? Era uma preocupação válida. Mas eu já havia tomado minha decisão. Então vamos lidar com as consequências juntos. Marcos, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto forte o suficiente para enfrentar isso. Eu não sou mais aquela menina insegura que vivia na sombra da irmã. Eu me tornei uma mulher realizada, respeitada profissionalmente, com uma família que me ama. E é a partir desse lugar de força que eu quero falar. Ele me beijou na testa. Então eu te apoio completamente. Passei as 2 semanas seguintes escrevendo. Não apenas sobre o dia do casamento, mas sobre toda a dinâmica familiar que havia levado àquele momento. Sobre anos de manipulação sutil, de ser colocada em segundo plano, de ter meus sentimentos minimizados. Escrevi sobre a dor da rejeição, sobre a humilhação pública, sobre a descoberta de que as pessoas que eu mais amava haviam escolhido não me proteger. Mas também escrevi sobre a reconstrução, sobre como aquela experiência terrível havia me levado a encontrar meu verdadeiro valor. Quando terminei, tinha 40 páginas de catarse pura. Mariana leu primeiro. Helena, isso é poderoso. Doloroso, mas poderoso. Você tem certeza de que quer publicar tudo isso? Não tudo. Vou editar, vou deixar mais palatável. Mas a essência precisa estar lá. Conversamos sobre a melhor forma de divulgar. Mariana tinha seu blog, que era lido por muitas pessoas da região. Mas eu queria algo maior. Queria que minha história chegasse em pessoas que também haviam passado por manipulação familiar.
por rejeição, por traição. Foi aí que tive a ideia. Podcast. Eu conhecia uma mulher em São Paulo que produzia podcasts sobre histórias de vida. Contos reais de superação, de trauma, de transformação. Era exatamente o que eu precisava. Entrei em contato com ela, enviei minha história resumida. Ela se interessou imediatamente. Helena, sua história tem tudo que faz um bom podcast. Traição, família, amor, superação. E você conta de uma forma muito honesta, muito visceral. As pessoas vão se identificar. Você acha que vale a pena mesmo? Expor minha vida dessa forma? Helena, quantas mulheres você acha que estão vivendo situações parecidas com a sua? Quantas estão sendo manipuladas por familiares, sendo colocadas em segundo plano, sendo gaslighted para acreditarem que elas é que são o problema? Sua história pode ajudar muita gente. Ela tinha razão. Durante meus anos como psicóloga, eu havia atendido inúmeras mulheres com histórias similares. Mulheres que haviam sido condicionadas desde pequenas a aceitar migalhas de afeto, a se contentarem com o segundo lugar, a minimizarem seus próprios sentimentos para não criar drama. Vamos fazer, eu disse. A gravação foi agendada para 1 mês depois. Eu teria tempo para me preparar, para decidir exatamente o que queria falar e como queria falar. Durante esse tempo, Mariana publicou seu post sobre manipulação emocional, usando minha história como exemplo. Ela foi cuidadosa, não citou nomes, mas quem conhecia a situação entendeu perfeitamente. A repercussão foi imediata. Pessoas que haviam estado no meu casamento começaram a comentar, confirmando a versão dos fatos. Outras pessoas que conheciam Beatriz começaram a relatar situações similares que haviam presenciado. Em poucos dias, a narrativa começou a mudar. Recebi várias mensagens de pessoas que eu não falava há anos, me dando apoio, me parabenizando pela coragem de falar. Algumas se desculparam por terem acreditado nas mentiras. Mas a mensagem que mais me marcou foi de uma prima distante. Helena, eu sempre admirei sua força, mas nunca soube por tudo que você passou. Sua história me fez perceber que eu também estou numa situação parecida com minha irmã. Obrigada por ter a coragem de falar. Foi aí que entendi que estava fazendo a coisa certa. 2 semanas antes da gravação do podcast, recebi uma ligação que eu não esperava. Minha mãe. Helena, precisamos conversar. Mãe? Não, filha. Deixa eu falar. Eu li o post da Mariana, e várias pessoas vieram falar comigo sobre as coisas que a Beatriz anda espalhando. Fiquei em silêncio, esperando. Helena, eu acho que cometi erros graves, sérios, como mãe, como pessoa. Senti meu coração acelerar. Eu sempre soube que você era mais sensível que a Beatriz, mais introspectiva. E eu interpretei isso como fraqueza. Achei que você precisava se fortalecer, enfrentar as coisas. Por isso eu não te protegia quando deveria. Era a primeira vez na vida que minha mãe reconhecia ter me tratado de forma diferente. Mãe, não, deixa eu terminar. Quando soube das mentiras que sua irmã está espalhando, eu fiquei chocada. Não pela capacidade dela de mentir. Eu sempre soube que ela tinha essa tendência. Mas pelo fato de que ela está atacando você, que sempre foi tão boa para ela. E o que você fez? Eu conversei com ela. Falei que ela precisava parar com essas mentiras, que estava fazendo uma coisa horrível. Sabe o que ela me disse? O quê? Que você merecia, porque você sempre teve inveja dela, e finalmente estava sendo punida por isso. Senti um frio na barriga. Mesmo depois de tudo, a capacidade da Beatriz de se fazer de vítima ainda me surpreendia. Helena, foi nesse momento que eu entendi o tipo de pessoa que sua irmã se tornou. E entendi também o quanto eu contribuí para isso, tratando vocês de forma diferente durante toda a vida. Mãe, filha, eu quero te pedir perdão. Perdão por não ter te protegido quando você precisava. Perdão por ter minimizado seus sentimentos. Perdão por ter deixado que sua irmã te tratasse mal sem intervir. Comecei a chorar. Eram lágrimas que eu segurava há décadas. E Helena, eu quero que você saiba que eu te admiro. Admiro a mulher que você se tornou, a vida que você construiu. Você é uma pessoa íntegra, forte, generosa, e eu tenho orgulho de ser sua mãe.
Foi a primeira vez na vida que minha mãe disse que tinha orgulho de mim. Mãe, obrigada. Não, filha. Obrigada a você. Por ter conseguido se tornar uma pessoa tão especial apesar de tudo. Apesar de mim. Conversamos por 2 horas. Pela primeira vez, tivemos uma conversa real, honesta, de mãe para filha. Ela me contou sobre seus próprios traumas, sobre como havia sido criada numa família onde demonstrar afeto era visto como fraqueza. Eu achava que estava te preparando para o mundo, ela disse. Mas agora percebo que estava apenas repetindo os erros que fizeram comigo. No final da conversa, ela fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Helena, você acha que um dia pode me perdoar? Mãe, eu já perdoei. Há muito tempo. Perdoar não significa esquecer, mas significa escolher não carregar ressentimento. E você acha que um dia podemos ter uma relação próxima? Uma relação de mãe e filha de verdade? Eu gostaria disso, respondi. E era verdade. Quando desliguei o telefone, me senti mais leve do que havia me sentido em anos. Não era uma reconciliação completa. Isso levaria tempo, mas era um início. Marcos, que havia escutado a conversa, me abraçou. Como você se sente? Bem. Confusa, mas bem. É estranho receber o reconhecimento que você sempre quis anos depois que você parou de precisar dele. Mas ainda é bom receber? É muito bom. 3 dias depois, recebi outra ligação inesperada. Desta vez, era Rafael. Helena! É o Rafael. Meu coração disparou. Não falávamos há 4 anos. Rafael. Helena, eu preciso te pedir desculpas, de verdade, pelo que eu fiz com você, pela forma como eu fiz. Rafael. Não, deixa eu falar. Eu soube das mentiras que a Beatriz está espalhando sobre você. E eu não posso ficar calado. O que você quer dizer? Eu vou desmentir publicamente tudo o que ela falou. Vou deixar claro que você nunca fez nada de errado, que a única culpa foi minha, por ter sido covarde demais para terminar nosso relacionamento antes de me apaixonar por outra pessoa. Fiquei em silêncio, processando. Helena, você sempre foi uma pessoa íntegra. Você não merecia o que eu fiz com você naquele dia. E definitivamente não merece ter sua reputação destruída por mentiras. Por que você está fazendo isso agora? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Porque eu cresci. Porque me tornei um homem melhor. E porque estou cansado de viver com essa culpa. E a Beatriz? E o bebê? Helena, eu não amo a Beatriz. Nunca amei. Foi uma paixão física que se transformou numa situação complicada quando ela engravidou. Mas não é amor. Então por que vocês voltaram? Porque eu sou covarde. Porque quando ela me procurou grávida, eu achei que era minha obrigação tentar fazer dar certo. Mas não está dando. Rafael, Helena, eu sei que não tenho direito de falar isso depois de tudo que aconteceu. Mas você era a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu joguei fora por causa de uma paixão idiota. Senti uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por finalmente ouvir o reconhecimento que eu merecia. Tristeza porque era tarde demais. Rafael, eu agradeço você estar disposto a falar a verdade. Isso significa muito para mim. Mas quanto ao resto, eu segui minha vida. Estou casada, sou feliz. O que tivemos ficou no passado. Eu sei. E eu fico feliz que você tenha encontrado a felicidade. Você sempre mereceu isso. 2 semanas depois, Rafael fez um post nas redes sociais esclarecendo toda a situação. Foi cuidadoso, respeitoso, mas firme. Deixou claro que eu nunca havia feito nada de errado, que a responsabilidade por tudo o que aconteceu era exclusivamente dele. A repercussão foi imediata. Em questão de horas, a narrativa mudou completamente. As mentiras da Beatriz foram expostas, e ela se viu numa situação insustentável. Soube depois que ela deletou todas as redes sociais e se mudou para outra cidade. Finalmente, chegou o dia da gravação do podcast. Eu estava nervosa, mas determinada. Era minha chance de contar minha história do meu jeito, com minha voz, sem filtros. A produtora me recebeu num estúdio aconchegante em São Paulo. Helena, pode ficar tranquila. Vamos conversar como se fossem 2 amigas tomando café. Se você precisar de uma pausa em qualquer momento, é só falar.
A gravação durou 3 horas. Contei toda a história, desde a infância até o presente. Falei sobre manipulação emocional, sobre como reconhecer relacionamentos tóxicos, sobre a importância de colocar limites. Mas mais do que isso, falei sobre reconstrução. Sobre como é possível sim se reerguer depois de uma traição devastadora. Sobre como às vezes as piores experiências da nossa vida podem nos levar aos melhores lugares. Helena, a produtora disse no final, essa foi uma das gravações mais poderosas que já fizemos. Sua história vai tocar muitas pessoas. O podcast foi ao ar 1 mês depois. A repercussão foi além do que eu imaginava. Em uma semana, havia sido ouvido por mais de 100.000 pessoas. As mensagens que recebi foram emocionantes. Mulheres que haviam passado por situações similares me agradecendo por ter falado. Profissionais da área de psicologia parabenizando a forma como abordei o tema. Pessoas que me conheciam pessoalmente me dando apoio. Mas a mensagem que mais me marcou foi de uma mulher chamada Carolina. Helena, eu ouvi seu podcast chorando do começo ao fim. Há 2 anos minha irmã fez algo parecido comigo. Se envolveu com meu marido e conseguiu convencer minha família de que eu era paranoica e ciumenta. Eu me mudei para outra cidade, mas carreguei essa dor e essa raiva todo esse tempo. Ouvir sua história me fez perceber que eu não estou sozinha e que é possível sim se reconstruir depois de uma traição dessas. Obrigada por sua coragem. Foi aí que entendi completamente o poder da vulnerabilidade compartilhada. Ao contar minha história, eu não estava apenas me libertando. Estava ajudando outras pessoas a se libertarem também. Nos meses que se seguiram, recebi convites para palestras, entrevistas, outros podcasts. Minha história havia tocado um nervo na sociedade. Muitas pessoas se identificaram com a experiência de ser manipuladas por familiares, de viver na sombra de irmãos mais carismáticos, de ter seus sentimentos minimizados. Transformei minhas experiências em um livro. Quando o amor machuca, superando traições familiares e relacionamentos tóxicos. O livro se tornou um best-seller, não porque eu fosse uma escritora famosa, mas porque a história era real, visceral, verdadeira. Hoje, 5 anos depois daquele casamento cancelado, eu posso dizer com certeza, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Não porque eu deseje sofrimento para ninguém, mas porque aquela experiência me forçou a crescer de uma forma que talvez nunca tivesse crescido em outras circunstâncias. Me forçou a questionar padrões familiares tóxicos, a desenvolver minha autoestima, a aprender a colocar limites. Marcos e eu estamos mais felizes do que nunca. Sofia, agora com 16 anos, me chama de mãe e está se preparando para prestar vestibular para psicologia. Inspirada, ela diz, pela minha história de superação. Minha relação com minha mãe se reconstruiu lentamente, mas se reconstruiu. Hoje conversamos regularmente, e ela se tornou uma avó presente e carinhosa para Sofia. Aprendemos juntas que nunca é tarde para mudar padrões familiares disfuncionais. Com meu pai, a reconciliação foi mais difícil, mas também aconteceu. Ele me pediu desculpas pelo jeito que me tratou durante toda a vida, e está tentando ser um pai melhor, mesmo que tardicamente. E Beatriz? Beatriz se mudou para o interior, teve o bebê, se casou com outro homem. Soube que ela está fazendo terapia e tentando ser uma pessoa melhor. Não sei se isso é verdade, mas torço para que seja. Não por mim, mas pelo bem-estar do filho dela. Nunca mais nos falamos diretamente, e está tudo bem assim. Perdoar não significa necessariamente retomar uma relação. Às vezes, perdoar significa simplesmente liberar o ressentimento e seguir em frente. Rafael também refez sua vida. Se casou com uma mulher que conheceu em São Paulo, teve 2 filhos. Soube que ele se tornou um homem mais maduro, mais íntegro. Fico feliz por ele ter encontrado seu caminho. Às vezes as pessoas me perguntam se eu não sinto raiva, se não tenho vontade de me vingar. E eu respondo honestamente: não. Não porque eu seja uma santa ou porque tenha transcendido completamente a experiência humana, mas porque eu entendi que carregar raiva
é como tomar veneno esperando que o outro morra. A raiva só machuca quem a carrega. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele momento terrível no altar foi, na verdade, um presente. Um presente doloroso, brutal, mas um presente. Me salvou de uma vida de conformismo, de um casamento sem paixão verdadeira, de anos desperdiçados numa dinâmica familiar tóxica. Me forçou a me descobrir, a me valorizar, a construir uma vida baseada nos meus próprios valores, não nas expectativas dos outros. E me ensinou que às vezes precisamos ser completamente quebradas para nos reconstruirmos de forma mais forte, mais autêntica, mais verdadeira. Minha vida hoje é tudo o que eu sempre sonhei, mas nunca tive coragem de buscar. Tenho um casamento baseado em amor genuíno e respeito mútuo. Tenho uma carreira que me realiza profundamente. Tenho relacionamentos familiares saudáveis, mesmo que tenham levado anos para se reconstruir. E mais importante, tenho paz comigo mesma. Finalmente sei quem eu sou, qual é meu valor, quais são meus limites. Não preciso mais da aprovação de ninguém para me sentir completa. Algumas pessoas dizem que eu tive sorte, que nem todo mundo consegue se reconstruir depois de uma traição tão devastadora. E é verdade, eu tive privilégios que nem todo mundo tem. Tive educação, recursos financeiros, uma profissão que me permitiu entender os mecanismos psicológicos por trás do que aconteceu. Mas também tive que fazer escolhas difíceis. Tive que aceitar que minha família não era perfeita. Tive que me afastar de pessoas que amava para preservar minha sanidade mental. Tive que reconstruir minha autoestima do zero. E, principalmente, tive que parar de me fazer de vítima e assumir a responsabilidade pela minha própria felicidade. Hoje, quando atendo pacientes que passaram por situações similares, eu sempre digo a mesma coisa. Você não pode controlar o que as pessoas fazem com você, mas pode controlar o que você faz com o que fizeram com você. É uma lição que aprendi na prática, na dor, mas que me libertou completamente. E sabe o que mais? Eu agradeço. Agradeço a Beatriz por ter me mostrado seu verdadeiro caráter, antes que eu desperdiçasse mais anos da minha vida, tentando conquistar o amor de alguém incapaz de amar genuinamente. Agradeço ao Rafael por ter tido a honestidade de me rejeitar no altar, mesmo que de forma brutal, em vez de me prender numa mentira por anos. Agradeço aos meus pais pelos erros que cometeram, porque me forçaram a desenvolver força e independência emocional que talvez nunca tivesse desenvolvido se tivesse crescido numa família completamente funcional. E agradeço a mim mesma por ter tido a coragem de recomeçar, de me reinventar, de escolher o amor próprio em vez da autopiedade. Hoje, quando conto minha história para outras pessoas, sempre termino da mesma forma. Sua história não termina no dia em que alguém te machuca. Ela recomeça no dia em que você decide se reconstruir. E vocês que estão me ouvindo agora, saibam que não importa o que vocês tenham passado, não importa quão profunda seja a ferida, não importa quão perdidos vocês se sintam neste momento, é possível recomeçar. É possível se descobrir, se valorizar, construir uma vida baseada no amor próprio e não na necessidade de aprovação externa. É possível transformar as piores experiências da nossa vida nas nossas maiores fontes de força. E é possível, sim, encontrar uma felicidade mais profunda e autêntica do que qualquer coisa que vocês imaginavam ser possível antes da tempestade. Porque, às vezes, precisamos ser completamente destruídas para descobrir do que realmente somos feitas. E eu descobri que sou feita de algo muito mais forte do que imaginava. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando sua opinião e de que cidade você está ouvindo. Sua mensagem pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações similares. E se inscreva no canal para mais histórias de superação e transformação. Porque acredito que compartilhar nossas experiências mais difíceis pode ser a chave para ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.